iremos tratar sobre a dispensação, na nossa aula de escatologia, sobre a dispensação pós-diluviana. Então, dando continuidade aqui na disciplina, vamos aqui fazer a leitura. Falamos da primeira dispensação, inocência, segunda, consciência, e agora vamos para a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, tá bom? Então, a aula foi muito importante, a primeira aula, porque nós demos ênfase na importância de estudar o passado para poder entender o futuro. Então, nós estamos nas 7 dispensações para entender um pouco do que passou para facilitar a nossa compreensão do que vai acontecer. E eu reforço para vocês, dizendo assim, que nós cristãos somos os únicos, igual na aula que eu falei ontem, que temos a carta magna de Deus na Terra, que sabemos o que vai acontecer no futuro. Por mais que a ciência queira premeditar alguma coisa, por mais que queiram criar teorias sobre o planeta Terra, os únicos que conhecem verdadeiramente o que vai acontecer com a Terra são os cristãos. E se você quer realmente saber o que vai acontecer com o planeta Terra, o segredo está nessa disciplina. Não devemos ouvir as vozes do mundo, que eu coloquei hoje no grupo. O mundo é o nosso maior inimigo. Então não podemos nem ouvir a voz do mundo, nem sermos amigos do mundo, porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque os inimigos de Deus, eles distorcem aquilo que é mais santo, que é mais verdadeiro, que é as Escrituras. Então, quando se fala em entender o que vai acontecer no futuro, já está na Bíblia. Então, eu fico muito satisfeito em poder ser um cristão. E hoje, aqui, poder estar ministrando essa aula com vocês. Então, na terceira dispensação pós-diluviana, a dispensação do governo humano, essa dispensação ela vai desde o dilúvio, em Gênesis 7, até a chamada de Abraão, em Gênesis 12. O tempo de duração, como nós até começamos na aula passada, olha o período só desse período dispensacional, 428 anos. Então, a dispensação, o que ela é? A dispensação é um período de oportunidade que Deus prova seu povo em questão à sua fé. Então, Deus dá um período para testar a fé daquele povo. Então, cada período, o povo foi provado em algumas questões e a maioria das vezes o povo falhou e em cada período dispensacional tem um sinal escatológico, tá bom? Então, nessa dispensação, se deu da formação das primeiras nações existentes, que começou a se dividir na Terra. Isso nós lemos em Gênesis capítulo 10, versículo 25, que surgiu as grandes civilizações e organizações em sociedades, como, por exemplo, as primeiras e principais civilizações, como Babilônia, a Síria e a civilização egípcia. É a partir desse momento que, já no 12, Deus chama Abraão para, em meio a nações que acreditavam no politeísmo, porque todas as nações eram politeístas. Essas aqui, a Babilônia, a Síria e o Egito, acreditavam em vários deuses. A partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para, a partir de Abraão, criar uma nova nação que não fosse politeísta, ou seja, que acreditasse em um único Deus verdadeiro, que é criador dos céus e da terra. Partindo daí, que foi o desafio de Abraão, no meio de tantas civilizações grandes e poderosas, começou apenas com Abraão e sua família e se tornou o Israel que é hoje. Então, isso é uma nação que não adora a 2 nem a 3 deuses. Por isso que até hoje os israelitas ou os israelenses ou os judeus, eles têm dificuldade de acreditar na Trindade, porque eles têm a ideia que aí passam a ser 3 deuses. Então, um Deus verdadeiro ele não pode ser um Deus Espírito e não pode ser um Deus Espírito, um Deus Filho, né? Então, é um único Deus verdadeiro. Então, baseado em toda a cultura, em toda a formação judaica, em tudo aquilo que começa em Gênesis capítulo 12, então toda a formação judaica está baseada
nas primeiras civilizações, que era o propósito de Deus em relação a não adorar nenhum outro Deus. Inclusive, isso é mandamento, faz parte dos 10 mandamentos. Então, essa questão de adoração a outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro e o Criador, isso é desde do princípio. Então, até para dar abrir um parênteses aqui para vocês, se tem uma coisa que eu acho que se eu pudesse expressar essa questão, se Deus tivesse sentimento, mas trazendo uma ideia para que eu pudesse entender, se tem algo que entristece Deus na criatura, é a adoração realmente de um Deus que criou o ser humano, ele olhar para uma pedra, para uma escultura, ele olhar para algo, para um quadro, e ele vê aquela criatura que ele fez com tanta inteligência, com tanta sabedoria, prostrado e de joelho para um Deus que não é ele. Né? Então, isso já começou desde o princípio esse foco. Por isso que os judeus têm tanta dificuldade para entender a Trindade e compreender e aceitar. Por isso que eles não aceitam nem o Espírito Santo e nem Jesus Cristo. Somente o Deus de Abraão. Então, eles não adoram, eles não dividem Deus em Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, tá bom? Então, isso aqui eu quero deixar registrado. Porém, dando continuidade aqui, o homem mesmo, após a advertência diluviana, voltou a falar e planejar a construção da Torre de Babel, onde nós já conversamos sobre isso. E o sinal escatológico ocorrido neste período foi a aliança de Nimrod, um tipo de anticristo. Então, a Bíblia diz que Nimrod foi o primeiro homem que quis ser poderoso na terra. Essa questão de querer ser o poder, de querer ser o destaque, de querer estar nas alturas, Nimrod queria chegar no céu e ele esqueceu que o anjo que estava induzindo ele caiu de lá, né? E ele queria ir para lá, queria construir uma torre até o céu, né? Então, olha essa questão de grandeza, essa questão de poder, de imperialismo. Você vê hoje que se a pessoa quer demonstrar que é rico, que é poderoso, e até hoje tem os maiores prédios do mundo, por exemplo, ao ponto, o maior prédio do mundo hoje está onde? Bom, até lembrar, está lá, está no como é que chama o país novo lá, que esqueci o nome aqui também, Emirados dos Árabes, é lá, tá para lá. Então, mostra poder, controle, imperialismo, poder dos homens para demonstrar quem são os mais poderosos do mundo, os poderosos das nações. Aqui no Brasil, os prédios mais altos estão acho que 2 torres no Balneário Camboriú, se não me falhe a memória. É no Balneário Camboriú mesmo, Santa Catarina. Então, essa questão de poder sempre existiu. E isso existe até hoje. Os homens querendo poder, querendo destaque, querendo ser semelhante a Deus, estar no poder. E o anticristo vai ter esse poder na atuação aqui na Terra. Pode falar. Não, aqui foi o seguinte, foi desde o início dela e o fim. Ela começa em Gênesis, ela começa em Gênesis 7, e termina em Gênesis 12. Esse período dispensacional. Sim, exatamente. Aí vai até a chamada de Abraão em Gênesis 12. Então, a partir de Gênesis 12 é um outro propósito. Aí Deus exatamente, aí Deus chama Abraão para a partir de Abraão ele constituir uma nova, que aí já entra nessa próxima que nós vamos falar aqui agora, que inclusive já pode dar sequência aí, que é a 4ª dispensação, que é a dispensação patriarcal. A partir daí entra Abraão, Isaac e Jacó, que é chamada da dispensação da família. Exatamente. Boa pergunta que você está falando. Porque a partir de Abraão, sem problema. Então, deixa eu só repetir. A partir de Abraão, teve o início dispensacional. Então,
nova família, está falando de genealogia, está falando de família. E quando ele disse assim, você fez uma pergunta muito boa, porque ela já está no Novo Testamento, nem aqui nós vamos ainda começar a falar disso. Jesus diz assim, olha, inclusive vamos ver aqui onde está esse texto, porque de Lucas, vamos ler Lucas, por gentileza, e ele fala de Abraão. Agora, quando Jesus diz que traz salvação, Lucas capítulo 19, né? 19 quanto que está aí? 19, 9. Olha o que aqui... Primeiro, antes de eu ler esse texto, deixa eu só comentar um fato. Olhe o que é que um mestre faz com uma pessoa. Eu até faço questão de lembrar para vocês, antes de acontecer isso aqui. A Bíblia de vocês estão aberta? Volte à página. Se você voltar antes de Zaqueu, aqui, cadê? Antes aqui tem aqui, tá escrito aqui, a cura de um cego. Não está? No versículo 18, 35, ele vem da cura de um cego. Se você passar a página mais um pouquinho, você já vê aqui no versículo 18, 18, ele conversando com o jovem rico. Então, tá claro aí o que eu mostrei? Então, ele vem aqui de dois encontros impactantes. Ele encontra o rapaz rico, 18, e bate um papo com ele e confronta ele sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, confronta ele... eu vou ler, irmãos, eu não posso deixar de não ler, não. Deixa eu ler isso aqui, porque... capítulo Lucas 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bem, mestre, certo príncipe na minha tradução, dizendo, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta sobre salvação para o príncipe, para o rei dos reis, para a salvação encarnado. Ele está fazendo uma pergunta para a salvação. Ele é a salvação. E ele pergunta, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Versículo 19. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Sendo que ninguém é bom, senão quem é Deus. Ele já dá uma invertida, dizendo assim, bom mestre. Como assim, bom mestre? Quer ouvir a profecia que você quer ouvir? Não, vai ouvir a profecia verdadeira. Bom é Deus. Versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Jesus voltando olha Jesus, olha o que Jesus vai dizer. Honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus volta no mandamento para dizer, até mesmo ele está mostrando aqui, Jesus, que ele tem entendimento das leis mosaicas e que ele é da família, ele sabe o que é mandamento. E ele está dizendo assim, você sabe tudo isso? Ele dizia, de tudo isso eu sei, conheço bem, eu sou um cristão de escola dominical, eu fiz teologia no CETAT, né? Aí quando Jesus ouve isto, vírgula, aí ouviu o sentimento, aí ouviu o sentimento do coração do rapaz. E aí eu ouvi o coração do sentimento dele. E Jesus, ouvindo, disse-lhes, ainda falta uma coisa. Vende tudo quando tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. Esse aqui, na hora que ele ouve o sermão, dizendo assim, então, para mim entrar no céu, eu tenho que vender tudo que tenho e dar para os pobres. Aí Jesus fala assim, você segue tudo, mas é um religioso. Não vai para o céu com a tua religiosidade, porque você não faz o mandamento mais importante, que é o mandamento do amor, amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Aí você conhece bem de mandamento, mas não consegue praticar. E você quer vida eterna com tudo isso? Então vende e me segue ainda. Aí ele falou, não quero. Esse rapaz era rico, muito rico. Jesus teve um encontro com... Ele foi uma das únicas pessoas que teve um encontro com Cristo na Bíblia e saiu pior, olha o que eu vou falar para vocês, do que entrou. Porque ele tinha a oportunidade de ser salvo,
Ele tem a oportunidade, ele estava de frente com a salvação e disse: prefiro o inferno. Está aqui. Se para ir para a vida eterna, eu tenho que vender meus bens e ainda te seguir, não quero. Aí Jesus falou: então tudo bem, seja conforme a tua vontade. Aí passe um pouquinho mais a Bíblia, ele vem nesse encontro, ele já encontra um rico. Aí, só que tem um probleminha aqui. Jesus fala uma palavra e diz assim, ó, tá vendo? Vendo Jesus que ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos ficaram loucos com isso. Falou assim: então, rapaz, então os discípulos que forem ricos, os discípulos falaram assim: se os ricos não vão entrar no céu, né? Vai ser difícil entrar no céu. Então os discípulos que tinham dinheiro deixaram tudo para seguir Jesus, como é que era? E os que eram ricos estavam seguindo. Né? Então vamos ver aqui o que é que ele falou. Aí ele falou assim: porque é mais fácil, no versículo 25, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só a dificuldade que Jesus impôs, mas não é a dificuldade que ele está falando aqui do rico jovem, do coração que não quer ouvir a palavra, que não quer ser salvo, com a pessoa que não aceita. Ele pode ser rico ou pobre, na realidade, mas só que ele encontrou o quê? Aquele era rico. Então, o diálogo foi para um rico. Se fosse um pobre de marré, ele diria a mesma coisa. Seria difícil um pobre entrar, mas um pobre nesse estado, dessa forma. A paz, querido, Deus abençoe. Nessa situação. E ele aqui usa o rico. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Aí o versículo 28. Pedro disse: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Olha lá, os discípulos já preocupados. Os discípulos preocupados, deixamos tudo, Senhor. Nós estamos certinhos. Deixamos tudo. Então nós vamos ter vida eterna, né? Ficaram preocupados, porque ele diz para um rico: não entra. É quase que impossível entrar. Eu estou dando isso aqui, meu irmão, só para dar a tua resposta. Só para dar a tua resposta. Marca aí, depois coloca o meu nome no final. O nome do professor. Porque era pergunta inteligente, merece uma resposta inteligente, pelo menos bem pensado. Aí o versículo 29. E ele disse-lhe: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, seu pai, seus irmãos, olha, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, e na vida vindoura, a vida eterna. Então você vai receber aqui e receber na vida eterna. Tudo bem. Aí, ok, conversou e foram embora, seguindo o caminho. Na sequência do caminho, eles encontram, no versículo 35, olha aí para você ver que coisa linda, ele ainda estava com um diálogo com o rapaz rico. A caminho, versículo 35, eu vou ler aqui, tá? O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Quem perguntou? O cego. Que era aquilo? Que nunca ouvi esses negócios. E disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi. Olha onde ele voltou. Voltou na genealogia. Certo, meu irmão? Olha só, ele foi e disse assim: Jesus, filho de Davi. Ele, opa! Esse entende que eu tenho genealogia de Davi. Se eu tenho genealogia de Davi, eu posso sentar no trono de Davi no futuro. Ele entende que eu sou o futuro rei de Israel. Olha, meus irmãos. Aí ele volta na genealogia, ele volta na família. Aí diz: Jesus, filho de Davi. Aí Jesus ouve diferente. O jovem rico falou o quê? Mestre, bom mestre. Eu sigo tudo, bom mestre. Eu conheço, eu sou filho de rabino, conheço a lei, conheço todo o Torá, eu li tudo, conheço de tudo e pratico tudo. Aí Jesus falou: isso aí está difícil de coração, isso aí vai ser difícil entrar no reino. Agora, olha como esse se aproxima de Jesus. Aí, qual é o próximo versículo? E ouvindo passar a multidão, perguntou, versículo 38. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 39. E os que iam passando lhe repreendiam, para que ele se calasse. Se cala. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Olha só, ele estava dizendo assim, você está com o poder de decisão. A misericórdia seria o ato dele parar no momento e dizer, vive ou morre. Exerça a misericórdia do trono real, o trono que um rei tem na hora de alguém chegar até ele, de viver ou de morrer. Exerça esse poder real da descendência de Davi sobre mim. Tenha misericórdia, exerça a misericórdia. Não faça isso, faça com que eu viva. E ele clamava, tem misericórdia, pela necessidade que ele estava vivendo. O versículo 40 diz, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, olha só a pergunta de Jesus. Lembra qual foi o que o jovem rico falou? Qual foi o que o jovem rico falou? Bom mestre, que faço para ter, bom mestre, a vida eterna? Aí Jesus lhe perguntou, dizendo-lhe, que queres que eu te faça? Jesus perguntou. E ele disse, que eu veja. Mas também, olha a pergunta de Jesus, ele era o quê? Cego. Imagina, olha, gente, se não é sério, ele não pediu salvação, certo? Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ver, porque através disso aqui, outros milagres podem acontecer e eu posso ser salvo a partir daqui, mas a minha necessidade do meu coração, que o Senhor exerça a misericórdia, que eu possa ver. Olha a resposta de Jesus, versículo 42. Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Aí, entenda uma coisa. Por que ele falou isso? Porque os que enxergavam estavam impedindo dele clamar. Os que ouviam bem, enxergavam bem, diziam, para. Ele não vai te ouvir, é a multidão, ele não vai te ver, ele não vai te chamar, ele não vai parar. Mas incessantemente ele dizia, filho de Davi. Irmãos, eu já falei com vocês que a oração certa, o pedido certo, daquilo que está no coração da gente, Deus responde. Entendeu? E essa falou, Jesus, filho de Davi. Ou vocês não acham que a multidão toda estava clamando? Mas dentro da multidão tem uma que dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Para, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Era o único que dizia filho de Davi. E Jesus, olha aquela fé no meio da multidão, manda chamar o único que está dizendo filho de Davi e diz assim para ele, a tua fé te salvou. Ponto. Recebeu a cura. Jesus chega. Como é que você está precisando de uma... Como é que o mestre vê que você está precisando de uma cura, que é cego e pergunta, você quer ver? E ainda pergunta, o que é que você quer? Ele não falou assim, já dizendo assim, vou te curar. Ele quis ouvir o desejo do coração da pessoa sendo expressado em palavras. Jesus é sensacional. Aí aqui ele diz, a tua fé salvou. Aí ele vai vai a caminho. E a caminho começa o capítulo 19, para poder dar a resposta que você fez à pergunta. Aí no capítulo 19, eu também vou ler, vou fazer questão de ler, e diz assim, capítulo 19 de Lucas, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, era rico. Vocês viram que esse era rico, mas o rapaz era mais rico, porque existe uma expressão muito rico, e esse era rico. E o rapaz que estava na beira do caminho era pobre, de marré. Olha, mas é a forma do coração da gente. Mas agora ele encontra um rico, e vamos ver qual é o diálogo com o rico. E eis que havia, versículo 2, um homem chamado Zaqueu, que este era chefe dos publicanos e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Ó, de novo a multidão, a mesma multidão que vinha lá atrapalhando, estava de novo aqui atrapalhando o outro receber a cura. E o que foi que esse homem fez, irmão? Saiu, disse assim, eu preciso ver. Então, como eu conheço aqui meu bairro, já que eles estão aqui, eu vou dar a volta aqui, passo na viela ali, se você conhece. Aqui tem uma viela ali, tem uma rua ali, eu corto ali, eu pego eles lá na entrada, subo naquela árvore ali, conheço bem, e espero passar e fico só olhando, porque eu quero ver. Só que ele era rico e conhecido, só que era inimigo, principalmente dos seus próprios irmãos. Vai chegar na tua resposta. Era amigo dos seus próprios irmãos.
Aí o que acontece? Ele procurava ver Jesus, né? O versículo 4, e correndo diante, subiu em um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Pera ainda, o jovem rico nem nome usou, não tem, nem se apresentou, aquele foi para o inferno. O pobre alcançou a misericórdia e com certeza o cego estava ali acompanhando. E o que acontece quando ele chega aqui, acontece outro milagre, que é exatamente quando ele está andando, ele para e olha no meio da multidão e usa o nome, como se tivesse intimidade, sendo que ele não conhecia. Aí o homem falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa, descansar na tua casa. Aí já acontecem as murmurações. Será que Jesus não estava conhecendo? Porque se Jesus pedisse para o rico, o que aconteceria para o jovem rico? Olha o que ele aborda com o jovem rico, olha o que ele aborda com o cego e olha o que ele está abordando com o Zaqueu. Aí o versículo de número 6 diz, e apressando-se Zaqueu, desceu e recebeu alegremente. Pode marcar aí, que eu vou marcar aqui também. Alegremente. Hã? E esse gostoso está certo, sabe por quê? A satisfação de receber ele foi gostoso mesmo. Essa é a melhor expressão. Recebeu Jesus gostoso. Eu tenho gostoso, eu tenho prazer, eu tenho satisfação. Por isso que... E olha só, Deus conhecia o coração dele, sim. Só que ele aqui, até aqui, ele era pior do que os dois junto. Porque ele cobrava imposto dobrado. E ficava para ele, enganava o próprio povo dele. Então, ele era inimigo da própria família. Então, a própria família tinha pavor dele. Que na hora que ele batia a porta, ele... Não, calma, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 7. Me acompanha aí. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, e não só pecador, mas cobrador de impostos, fraudulento. Como é que ele vai fazer isso? Olha a multidão aqui de novo. Olha a multidão daqueles que só querem milagre. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado. Aí Jesus, para! Ele acabou de conversar com o jovem rico e disse, o que eu tenho, eu não devo, não faço nada. Não entrego para pobre nenhum. Prefiro ir para o inferno, mas para herdar vida eterna, vender tudo que eu tenho e te seguir? Não, obrigado, mensagedora. Estou triste, vou embora. Esse de bom grado, gostoso, tranquilo. Ele se levanta no meio da reunião, já convencido, se levanta no meio da reunião, sabendo que ele era errado. Ele sabia dos erros que ele fez com a sua nação, seus irmãos. E quando Jesus não fala nada com ele, pode observar, ele se levanta, meu irmão. E ele diz isso assim, levantando-se Zaqueu, disse, levanta-se Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse assim, ó, deixa eu ler aqui o que Zaqueu falou. Deixa eu aparecer aqui. Levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres. Olha a diferença do sermão. Jesus falou alguma coisa de pobre para esse homem? Meu irmão, tá entendendo? Olha só, e os discípulos que estavam ali, preocupados, aquela coisa toda sobre que ninguém entra, não pode entrar, como é que eu vou entrar? A quem deu dinheiro, quem é rico, quem não é? Então vai ser difícil entrar assim, se um rico não pode entrar, olha, nós já demos tudo, vendemos tudo. Aí Jesus diz o que é mais lindo. Eu restituo, e se eu defraudei alguém,
eu restituo quadruplicadamente, mais do que a lei permite. Se é 2 vezes que tem que restituir, eu restituo 4. Quando Jesus olha aquilo, vê a atitude do homem, aí aparece o texto do versículo 9 que diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus não trouxe só a salvação a Zaqueu, mas ele trouxe a reconciliação para a família judaica com aquela atitude que ele teve. Ele teve a reconciliação com os familiares por ele ter dito assim: você também é judeu, você também é filho de Abraão. E houve salvação nessa casa, e ele ainda usa o nome de Abraão para reforçar com toda a multidão que estava ali. Ou seja, ele restituiu tudo que roubou, quadruplicou aquilo que pegou fraudulosamente, e ele, por ter feito essa atitude, ele foi introduzido novamente na sua família judaica, aonde ele era visto como um impostor, um traidor, um ladrão, e essas coisas todas, foi visto como um irmão novamente, porque ele trouxe salvação e reconciliação à família, porque ele também é filho de Abraão, e os filhos de Abraão têm que estar juntos. Então ele usou a genealogia e a família e levou Abraão, e trouxe o nome de Abraão lá do início da história para o princípio, para dizer assim: esse daqui também é filho de Abraão, por isso que ele tem direito. Fazendo esse tipo de atitude, ele é filho de Abraão. Aí sabe o que acontece a partir daqui? Quando ele fala assim: é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sabe o que aconteceu aqui no versículo 9? O que não aconteceu no capítulo 18. Não houve salvação, o camelo não entrou no fio da agulha, e aqui, com a convenção de Nicodemos, o rico acabou de entrar aonde? Do reino do céu, gente! Aí o que Jesus falou? É impossível um rico entrar no fundo de uma agulha. Agora ele acabou de entrar. A resposta para os discípulos que eles estavam lá: se o rico agora entrou, então glória a Deus. Meu Deus do céu, é isso mesmo, então é a salvação. Daquele modelo, daquele jeito, era impossível entrar. Mas a partir de agora, dessa atitude, o que aconteceu agora com Zaqueu, o camelo acabou de passar no fio. Mesmo com toda a riqueza, ele se arrependeu e entrou no reino de Deus, porque também é filho de Abraão. Marcou aí? Não. Exato. Não. Ele deu o que tinha. É porque ele está se arrependendo. Está tendo um arrependimento. E o arrependimento houve a salvação. E por ter acontecido a salvação, ele teve reconciliação à família de Abraão, que os próprios judeus já tinham excluído eles da família. Exatamente. E principalmente pelo aquilo que ele fez. Jesus pediu? Ele não pediu. Só que ele uniu a história do jovem rico, que entrou para ser salvo e saiu pior, e entra o Zaqueu pior e sai salvo. Entendeu? Então, um rico e o outro rico. E esse rico Zaqueu entrou no reino. Aí os discípulos disseram: graças a Deus, porque eu já estava ficando confundido, Senhor. Ainda bem. Porque aí os pessoal só lê a história do rico e diz assim: então, rico não entra no reino do céu. Precisa entender, ler a outra história. Que o outro rico logo automaticamente entrou. Não, e você agora me falou um negócio muito importante. Quando você pratica religiosidade, você vai para um culto e por você ir e praticar religião, a tendência, como você não trabalha o seu mundo, a sua alma e o seu espírito, você é tendencioso a sair pior, porque você vai olhar defeitos, problemas e dificuldade e olhar para as pessoas. E as pessoas realmente são falhas. Exatamente. Aí automaticamente você vai ter problemas. Agora nós tínhamos conversado. Eu tinha falado algum assunto que para. Não. Depois eu comento sobre qual é o assunto.
Eu ia falar um assunto aqui, deixa eu só... Abra sua Bíblia aí em primeiro Samuel, rapidinho. 1 Samuel. Pode ser o primeiro aí, eu vou escolher aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que fazer... Você viu qual foi o pedido do... Qual foi a solicitação do jovem rico? Qual foi o pedido do jovem rico? Bom mestre. Aí falou, não, eu não sou bom. Jesus, não, ele então, segundo, o que foi que o cego fez? Misericórdia, clamou. E na hora de pedir, pediu o quê? Aí vem Zaqueu, na mesma sequência. Ele pediu visão, a coisa certa. Senhor, imagina se ele dissesse assim, senhor, eu quero qualquer coisa. O que é que você quer? Eu quero qualquer coisa. Me dá um chocolate, alguma coisa que o senhor me der. Eu quero uma casa, eu quero dirigir, eu quero um emprego. Olha a necessidade da alma. Aí ele chega em Zaqueu. O que é que ele pede para Zaqueu? O que é que ele pede? Não, mas o que é que ele pede para ser realizado algum milagre? O que é que ele pede? Zaqueu, Jesus dormiu a noite inteira lá. E qual é a frase que nós lemos? Imagina Jesus dormindo, Zaqueu não dormiu. Ele ficou só acordado. Aqui não é exegese, não. Eu acho que foi assim. Porque imagina Jesus dormindo, ali ele já tinha herdado salvação, na alegria da salvação. Jesus dormindo e ele só olhando, os discípulos tudo dormindo. E ele passou a noite inteira lá só olhando Jesus, a salvação. Diferente do jovem rico. Mas o que eu quero dizer para você, ele não chegou para ele, Zaqueu, eu sou a salvação, o que você quiser, pede qualquer coisa, fala alguma coisa, comenta alguma coisa, expressa alguma coisa, fala qualquer coisa que eu te darei. Não, Zaqueu, de prontidão, de arrependimento, ele chega e anuncia, a salvação. Ele anuncia, ele faz a obra de um homem salvo. Vou repetir, mais, né? Ele faz mais do que a obra de um homem salvo. Então, o jovem rico era um, o cego era outro e Zaqueu era outro. Mas quando nós lemos aqui em Ana pedindo um filho homem, olha aqui para você ver. Né? Aí, olha aqui que interessante. Cadê? E o Senhor... 1 Samuel, aqui, o versículo 11. Vou ler? Aí eu vou mostrar para vocês se oração, a gente chegar e dizer, numa oração, dizer, ei, Senhor, obrigado mesmo, Senhor, o Senhor me conhece mesmo, não preciso pedir nada, porque eu já sei que tu sabe, para que pedir? Não vou falar nada, Senhor, para que falar? O Senhor já sabe de tudo, conhece de tudo, Deus sabe de tudo, mas existem momentos, como essa mulher fez, que ela falou, eu vou mostrar para vocês, que ela pediu a Deus um homem e não queria uma mulher. Eu quero um homem e nunca vai ser passado navalha na cabeça dele e eu vou, quando o Senhor me der esse homem, eu ainda vou entregar esse homem para o Senhor. Então, é oração, não é oração direta com Deus, conforme a necessidade do seu coração. Olha aqui o que é que ele diz. Vamos lá no versículo de número 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Interessante essa expressão aqui, Senhor dos exércitos, é uma das primeiras vezes que aparece na Bíblia. Senhor dos exércitos, tá bom? E aqui, Senhor dos exércitos aqui, fala de todos os exércitos. A igreja é o exército, os anjos, os astros, Israel. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares da tua serva, e não esqueceres, esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Gente, isso aqui é você chegar numa oração e pedir diretamente aquilo que você necessita, aquilo que você precisa em oração. Não, aí você diz, e a resposta? A resposta essa mulher aqui está pedindo já faz anos. Todo ano que ela vinha, ela orava. Todo ano que ela vinha, orava. Todo ano que ela vinha, ela orava e pedia. Mas nesse ano aqui específico, ela estava tão angustiada, tão atormentada, que eu vou ler aqui de novo, que é melhor. Agora olha só, aqui, versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em
ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Eli, o sacerdote. Você sabe o que é que ela fazia aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Olha o que ela estava fazendo. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Não estava falando, não estava saindo voz. Me dá um filho. Me dá um filho. Filho. O sacerdote olhou aquilo e está embriagada. Aí você vai para a igreja, o pastor ainda diz assim, tá bêbada. Meu pai do céu, tá desviada. Meu Deus do céu, não posso chorar na igreja. Escuta, aí, olha que coisa linda. E disse Eli, versículo 14, versículo 13 ainda. Porquanto Ana, no seu coração, falava. Eita, que oração de coração, oração de alma, oração que você está ali, se existir quarta, quinta dimensão, que eu sei que isso é uma heresia, mas é só para aproveitar aqui a oportunidade. Você está em outra dimensão quando você está aqui, meu amigo. Aqui Deus responde, porque você tirou todos os seus eus da sua vida, você reconheceu a soberania na hora da oração e simplesmente você está ali em oração. Como é que está aqui? Ó? Ela falava no seu coração, né? E não se movia seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve ela por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher, primeiro, atribulada de espírito. Eu estou aqui sendo atribulada pela mulher que tem filhos e eu não tenho. A vida inteira ela fica jogando na minha cara, virou a minha rival, né? E nem tenho colocado bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela orando de coração e derramando a alma perante o Senhor. Imagina, Deus nos ajuda a saber fazer orações assim, irmãos. A saber fazer orações assim, sem repetitividade, sem nomenclatura, sem liturgia, oração de alma, oração que mexe com o coração de Deus, né? E o versículo 16 diz, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, da multidão dos meus cuidados e dos meus gostos, tenho falado até agora, da multidão dos meus desgostos, da multidão dos meus problemas que eu estou sofrendo. Tu acha que isso veio de uma hora para outra? Não, ela vem, a mulher veio colocando, Penina veio colocando, mostrando os filhos que ela tinha na cara, jogando na cara. Eu não sou. Tá aqui, eu tenho filhos, você não tem. Você não é a primeira mulher? Aí o que acontece aqui, é coisa mais linda. O próximo versículo, falado até agora. É o versículo 11. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição do teu coração. E disse ela, 18, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eita, na mesma hora, a mulher que estava toda angustiada, uma palavra mudou o destino neurológico, de prova, de dificuldade psicológico, de pressão, de angústia da alma, com uma palavra. Olha o que o servo de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na hora. Olha o que muda. Ao próximo versículo. Não era mais triste. E não comia, né? E começou a comer. Se fosse hoje, ela estaria totalmente depressiva. Ela estaria em um estágio altíssimo de depressão, sem alimentar, sem comer, com problema com o marido, com problema com a outra mulher, por causa da poligamia, não podia ter filhos, e ela, na oração, ela diz, Deus, sem abrir a boca, eu quero um filho, e eu quero homem. Versículo 19, e levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, né? E voltaram, chegando à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, olha o que está escrito aqui, depois que chegar em casa, foram fazer amor, foram ter relações sexuais. E conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor
lembrou. E ela disse em oração, Senhor, se o Senhor lembrar de mim. Aí Deus fala assim, vá para casa, né? Durma com seu marido, que na dormida eu vou lembrar de você. Aonde está Deus em tudo isso, irmãos? No tempo, e você olha para isso aqui. Eu vou falar uma coisa importante da oração dessa mulher aqui, quando eu... Onde está Deus em tudo isso? Você vê o cântico de Ana aqui. Eu vejo Deus tremendo, porque ela tem um filho, Deus abre a madre, e ela tem Samuel, e quando você abre aí, puxa a sua Bíblia aí, para a página 2, e vai no versículo 21, e lê o 21 aí para mim, só para mim ver o que está escrito. Irmã, por favor, quantos filhos ela tinha ali agora? Então era 3 homens e 2 mulheres, ou 4 homens, e mais Samuel. Olha aí, quando você espera no tempo certo de Deus, e Deus atua. Agora eu vou pedir para a irmã ler aí, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 6, por gentileza, leia esse texto para mim ver se como é que está a sua tradução. 6. Espera ainda, como é que é? Está escrito rival aí. Então Penina era rival dela, porque ela tinha filhos, Penina, e ela não tinha. Então ela apresentava, mostrava e dizia assim, olha só, eu tenho filhos, meus filhos são saudáveis, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou assim, eu estou aqui, e você nem pode dar filho. O seu marido faz o melhor para você, que até na porção lá era maior para ela, mas você não pode fazer por ele o que eu faço, que é dar a ele um filho. Aí o que é que está escrito na sequência do texto? Tornado. Outra tradução. Obrigado. Qual a outra tradução? A tua? Cerrado. Mesmo cadela? Outra tradução. Cerrado. Cerrado a madre. Sabe o que é que acontece? Aqui fala de um tempo. A madre dela estava por um tempo fechada. Ela não era estéril, ela estava por tempo fechado. Acontece isso até hoje, gente. A pessoa luta para ter um filho, daqui a pouco você pede e, sabe, madre com tempo. Aqui, nesse caso aqui, a madre estava encerrada por um tempo. Era o tempo que ela veio sofrendo, pedindo a Deus para que também se completasse o tempo de Deus, porque o menino que iria nascer, ele iria substituir o futuro sacerdote, se tornar um dos homens mais importantes da nação de Israel. O profeta Samuel. Pelo próprio Deus encerrada. Ele é o Deus que abre e que fecha. Deus só abre, né? Abre e fecha. Ao ponto que quando ele abriu, aí a Bíblia diz assim, ela diz, Senhor, se lembra. Aí Deus se lembrou e ela teve relações quando chegou em casa. A madre foi aberta. E dali por diante ela teve 6 filhos. Entendeu? Agora, por que o primogênito foi homem? Agora, já para a gente encerrar para voltar, já que estamos aqui. Opa, ela pediu homem. Bom. E mais, ela fez um voto. O Senhor precisava de um homem, Não, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Já tinha Eli, já tinha Ofni e Finéia, que eram os filhos do sacerdote. Nem vou entrar no caso desses meninos, que eram profanos. Vai pegando aí. Eli não corrigiu os filhos. Ofni e Finéia morreram, foram assassinados. Eli morreu, teve um infarto que a arca foi retirada. Quem assume no futuro? Mas por quê? E poderia assim assumir qualquer um? Por que assumiu, senhoras e senhores? Não, ainda não. Por que ele assumiu? Vai na tua resposta lá da primeira. Tem tudo a ver. Tá por aí. Tá. Mas só tem que ter a tribo certa. Vou dar uma fofoquinha para você. Vou fofocar aqui para você. Escuta aqui, irmã, só para ti. Só tinha que ter nascido na tribo certa. Qual a tribo? Não, Efraimita é um local. É uma divisa onde ele morava. Levita. Sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi.
Não, não, irmão, diferente de hoje não, é a mesma coisa. Levítico